Perdido na hora de investir, você decide investir, mas se sente perdido naquela sopa de letras, CDB, FI, ações, estoques, cripto, você não sabe para onde ir. Mas a boa notícia é que tem um jeito simples e seguro de você começar a investir, mesmo nunca tendo investido no mercado. E neste vídeo, nessa playlist de 5 vídeos, eu vou te dar um mapa completo para você saber o que é cada tipo de investimento do mercado e como é que ele se aplica na sua vida, tá? Eu sou o Douglas, fundador da Geração de Investidores, e meu intuito aqui é mostrar que investir pode ser simples, seguro e acessível para todo mundo. E nessa playlist eu tentei criar aqui o máximo de valor possível para vocês, pensando em quem está começando a iniciar no mercado, começar a investir e tem que começar do zero, desde o conceito do que é cada tipo de ativo, como é que você compra, como é que abre uma conta na corretora, tudo isso eu vou passar nessa playlist de vídeos, tá? E aqui vai ser um conceito tipo aula mesmo, eu tenho slides aqui, vai ser bem parecido com o que eu tenho lá no Carteira Express, onde eu compartilho o slide com vocês e vou falando aqui e vou acrescentando algumas informações para ficar bem visual também, e eu vou disponibilizar esse material para vocês download, vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem baixar também, depois estudar por conta própria, revisar aí e começar seus investimentos, tá? Então, sem mais delongas, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, esse é o mapa do mercado, né? Vai ser o que definitivo. Depois de você passar por essas 5 aulas dessa playlist, você vai estar apto para começar a investir, montar sua carteira, sabendo o que você está fazendo, o que é cada ativo, o que ele é formado, como você analisa ele, tá? Lógico que com um certo grau ainda de superficialidade, porque não é um curso completo, né? Mas eu tentei trazer o máximo de valor aqui para vocês nesses 5 vídeos aqui para que vocês possam dar pontapé inicial, tá? Então, aula por onde começar a investir. Então, como eu falei, se você se sente perdido na sopa de letras, é normal sentir ansiedade diante de tantas siglas e promessas de ganho fácil. Isso é um ponto muito importante também, tem muita promessa no mercado de ganho fácil. Vocês têm que se blindar contra isso. Nunca que você tiver mais de 1% de rentabilidade garantida por mês, provavelmente o golpe é algum esquema que não vai durar muito tempo, tá? De forma segura no mercado, a gente consegue pouco mais de 1% de rentabilidade ao mês, ainda com juros altos, como tá 15% a Selic agora, 1% ali é um ótimo retorno pra gente ter mensal, tá? E a maioria dos iniciantes trava aqui, né? Eles buscam a segurança, mas encontram a complexidade. É muita sigla, muito termo, muito tipo de ativo, muitas opções. Né? E a gente, quando tem muitas opções, fica igual no Netflix, lá aquele catálogo de um monte de filmes, a gente roda, roda e não escolhe nada no final, né? Então essa confusão vai acabar hoje aqui, porque eu vou transformar essas siglas em analogias aqui para vocês se lembrarem como fosse uma caixa de ferramentas, tá? Então pensa numa caixa de ferramentas. Não existe melhor ferramenta. Existe a ferramenta certa para o trabalho certo. Então o erro é tentar cortar a madeira com martelo. Então usar fundos imobiliários, por exemplo, para sua reserva de emergência. Então cada classe de ativo, ela tem uma função, ela é feita para um objetivo específico e você aplicando ela dentro da sua carteira de forma correta, você consegue se blindar, tanto ter a segurança da renda fixa na sua carteira, quanto o crescimento das ações, utilizando ela da forma correta. Então o segredo, o sucesso não está em acertar o ativo da moda, mas na alocação. Quais ferramentas você vai colocar na sua caixa, né? Como eu falei anteriormente. Então, é muito importante saber no que você vai investir, em qual percentual você vai investir. Nessas 5 aulas aqui, a gente vai passar por cada tipo de ativo, eu vou explicar eles, para que eles servem, como são compostos, né? Então, a gente vai elaborar bastante. Vão ser aulas mais longas, né? E como eu falei, aqui não são só vídeos no YouTube, são aulas mesmo, que eu preparei um material aqui bem completo, tá? Então a gente vai passar aqui por 5 pilares, né? E começando pelo pilar um, que é a renda fixa, ela seria a sua defesa ali. Então o que é a renda fixa? Ela basicamente é emprestar dinheiro para o banco ou para o governo em troca de juros. Né? Para o banco você tem os CDBs, né? LCIs, LCAs, então tem vários títulos ali que são emitidos pelo banco para diferentes finalidades, tá? E para o governo seria o tesouro, né? O tesouro direto, o Selic, o tesouro IPCA+, tesouro renda mais, todos esses tesouros você está emprestando dinheiro para o governo, com a promessa que o governo depois de tempo vai te pagar alguns juros, seja pós-fixado na Selic, seja pré-fixado ali, os títulos pré-fixados, tá? CDBs, mesma coisa, só que você está emprestando para o banco. Então o banco está pegando o seu dinheiro, né, que provavelmente ele vai usar esse dinheiro para fazer empréstimos a um juros maior e vai te pagar aqueles juros que ele te prometeu. Então a gente pega pagando Selic e ele empresta a 3% ao mês, por exemplo. E aí nessa diferença do que o banco paga para captar o dinheiro contigo e o que ele cobra quando ele empresta, que está o lucro dos bancos, tá? Então a função da renda fixa é ter segurança, ter previsibilidade e uma reserva de emergência, tá? Então a renda fixa, embora na sua carteira quando ela vai estar lá para te trazer ganhos, principal função da renda fixa aqui com o investidor iniciante é formar sua reserva de emergência de forma segura, né, de forma estável. Então é uma coisa que não é para você ficar rico, é para você não ficar pobre, você ter segurança no seu dia a dia, tá? Então essa é a parte, primeira parte, renda fixa, tesouro direto, CDBs, voltado à segurança e previsibilidade, tá? E vamos usar na reserva de emergência, próxima aula, vamos falar disso. Pilar 2, fundos imobiliários, né, os FIs.
que eles geram aluguéis, né, ou recebíveis de construtoras, né. Então, o que que é o fundo imobiliário em sua maioria? É ser dono de grandes imóveis, seja shopping, sejam galpões, logísticos, utilizando pouco dinheiro. Então tem cotas de FI que com menos R$ 100 você já consegue comprar, você vai ter uma parte daquele fundo imobiliário, né. Então a ideia dele é interessante para gerar um fluxo de caixa mensal, porque todos os meses eles pagam os rendimentos. Então quando você compra um fundo de galpão logístico lá, uma cota, ele tem galpão logístico, uma empresa está alocando. Essa empresa paga um aluguel para esse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário é obrigado, né, por estatuto, de repassar 95% dos lucros dele para os cotistas, né? Então você recebe todo mês um pouco ali do seu investimento que você fez. Então, normalmente gira em torno de 10% de bom. Então, se aplicou R$ 100 ali, né? Você vai receber em torno de R$ 1 por mês, né? Porque no ano ali daria os R$ 10 no ano, né? Um pouco menos ali. E o benefício, né? Como eu falei aqui, é o pinga-pinga na sua conta, né? Ele serve como uma motivação mensal aí pra você. Porque todos os meses você vai ver dinheiro cair na sua conta. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar seu aporte, vai juntar com esse dinheiro de renda do fundo imobiliário e reaplicar, né? E com o tempo, o imobiliário vai girando a bola de neve. A gente fala do magic number, né? Que é quando você tem cota suficiente de um fundo para que seu rendimento dessas cotas você compre mais uma cota no mês seguinte. Então começa ao próprio fundo comprar todo mês uma cota para você, os rendimentos dele, né? E duas, depois três, e isso vira uma bola de neve a longo prazo, tá? A gente vai se aprofundar mais em cada aula sobre cada ativo específico, tá? Eu não vou estender muito essa aula aqui para ela ficar de uma forma respeitar aqui o tempo de todo mundo, a inteligência de vocês que estão me assistindo, tá? Então, pilar 3, ações, né, que é voltado para o ataque, né? O crescimento da sua carteira é voltado às ações, seja o crescimento através de dividendos, seja e reaplicar nesses dividendos, seja o crescimento através de crescimento. Então, o que que é? Você compra pedaços de empresas reais e lucra com o crescimento delas, se tornando sócio, né? Então, assim como os fundos imobiliários, você compra lá um pedaço do galpão logístico, um pedaço do shopping, aqui você compra um pedacinho lá da empresa, né? Lógico que são bilhões de ações, né? Então, quando você tem uma ação, você tem um pedaço muito pequeno, mas você já tem direito a um percentual do dividendo de lucro daquela empresa, né? Então a função dela é multiplicar o patrimônio no longo prazo e trazer um ganho real acima da inflação. E com as empresas, conforme a inflação acontece, elas vão repassando esses custos, né, para o consumidor, automaticamente os lucros delas vão se blindando contra a inflação. Também a valorização das ações, né, junto com os dividendos, vão te protegendo da perca do valor do seu dinheiro, tá? E aí, check de realidade aqui, né, o reality check, é que existe estômago, né? Então a volatilidade faz parte do jogo. O preço sobe e desce, mas o valor permanece, né? Então é importante você entender que, principalmente quando você compra ações de crescimento, que são mais voláteis, né? Ela sobe e desce. Mas você tem que olhar é se o valor da empresa se mantém. Independente se o valor da ação caiu, né? O preço, que a gente chama o preço da ação caiu, mas a empresa ainda tem o valor, ainda está entregando lucro, conceitos que fez você investir nela, que você gosta dela, ainda estão de pé, né? Se nenhum dos conceitos de que se fez você comprar essa ação se desfez, não tem o porquê você vender se apenas o preço cair. Isso pode ser por fatores macroeconômicos, fatores nacionais, fatores de influência externa no país. Pode acontecer de tudo, depende do mercado que você está investindo, né? Cada mercado tem cada segmento tem o seu pró e contra ali quando se trata de economia, tá bom? Quarto pilar, então a gente já falou aqui de renda fixa, fundos imobiliários, ações, criptomoedas, né? Criptomoeda eu falo que é a pimenta da sua carteira. Por quê? Porque uma moeda digital, ela é descentralizada, né? Ela é baseada em tecnologia e escassez, como o Bitcoin, por exemplo, né? Que tem um limite de 21 milhões de Bitcoins a serem emitidos, negociada pela blockchain, sem o governo interferir, descentralizada. Então é uma moeda ali que tende a se valorizar como uma reserva de valor futuro, e tem outras criptomoedas, outros projetos que tendem a se transformar numa moeda mais corrente hoje em dia, mas o Bitcoin eu acredito muito que ele vai se tornar uma reserva de valor, assim como o ouro, né? Só que de forma digital. E a função dele, né, é trazer a simetria ali, o potencial explosivo de ganho e descorrelação, proteção contra o sistema financeiro tradicional, né? Então, por que que é interessante o Bitcoin? Porque ele não está atrelado a lastro de dólar, não está atrelado a lastro de real. Então é uma moeda descentralizada. Então, independente do que acontecer com o governo dos Estados Unidos, com o governo do Brasil, o que você tem em criptomoedas, em teoria está protegido. Lógico que ele tem uma correlação com o que acontece no mundo, ele pode subir e descer, é um ativo muito volátil. Mas no sentido de você perder valor do real, quer dizer que o Bitcoin vai perder valor, se o dólar cair, o Bitcoin vai perder valor? Não, não funciona assim. Então, a maneira de se proteger e garantir, devido a essa volatilidade, ganhos exponenciais, né, e perdas limitadas. Então, se você investe 5% do seu patrimônio em criptomoedas, você pode perder 5% do seu patrimônio, você pode triplicar esse valor que você investiu, né? O céu é o limite quando se trata de criptomoedas. A gente já viu o crescimento exponencial do Bitcoin desde lá do início e a gente ainda não sabe até onde ele vai. Então é importante você estar
tá dentro desse movimento e participando, tá? Mas a regra de ouro que eu deixei aqui, né, apenas um percentual pequeno da sua carteira deve ser investido nisso, principalmente para quem é iniciante, porque é um risco alto. Então, enquanto você não entende direito o mercado, o ativo, enquanto você não tem grande patrimônio ali, não é bom você apostar muitas fichas nesse tipo de ativo. É para você ter ali para apimentar a sua carteira, como eu coloquei aqui para vocês, tá? E o quinto pilar aqui, né, que não é ativo específico, ele é uma classe de ativos, que é os ETFs, né? Então é o veículo supremo aqui do que eu vou falar para vocês nas próximas 5 aulas e no final a metodologia que a gente tem no Carteira Express do ETF Allocation, tá? Então o que é o ETF? Ele é uma cesta que compra o mercado inteiro só de uma vez. Então no mercado a gente tem o índice Bovespa, por exemplo, são as maiores empresas do Brasil. A gente tem o S&P 500, que é as maiores empresas dos Estados Unidos. A gente tem índices, né, de fundos imobiliários, a gente tem índices de renda fixa. Então, em vez de você escolher o Tesouro IPCA mais tal, Tesouro Selic tal, Tesouro Prefixado tal, você compra um fundo, né, de ETF que replica um índice da renda fixa. Então, ele vai comprar uma cesta de títulos da renda fixa ali, vai fazer essa gestão de forma automática. Em vez de você escolher as ações brasileiras, escolher Banco do Brasil, escolher Itaú, escolher VEG, Petrobras, em vez de ficar vendo as ações do setor de bebidas, setor farmacêutico, setor hospitalar, você vai comprar lá ETF, por exemplo, com o BOVA11, que vai ter o índice Bovespa todo lá dentro. São 70 maiores, mais de 70, na verdade, maiores empresas do Brasil que estão lá dentro, e esse índice se rebalanceia de forma automática. Isso que é muito interessante também, porque você vai ver que conforme as empresas crescem ou diminuem, o índice vai mudando o peso delas dentro do índice, né? Então a empresa cresce, ela faz mais peso no índice, ela diminui, quebra, ela sai do índice, né? Ou diminui o percentual de participação no índice. E o próprio ETF faz esse rebalanceamento para você de forma automática, né? Então já coloquei aqui tudo que tá na verdade, eu falei aqui. Em vez de escolher qual ação comprar, você compra todas, você elimina o risco de uma única empresa quebrar na sua carteira, né? Então você, quando faz um stock pick, você vai ter lá 5, 10 ações, se alguma quebrar, vai influenciar em muito na sua carteira. Um ETF bem diversificado, se sua empresa quebra, provavelmente se não for uma das top do índice, né, que é muito difícil quebrar, são empresas muito consolidadas, ela não vai influenciar tanto, trazer perdas na sua carteira, tá? E como eu falei, a simplicidade, né, que ele é a base do método Carteira Express, porque é muito simples, você compra uma cota e já diversifica seu patrimônio de maneira segura ali e previsível também, isso é interessante. Diferente de um fundo que você compra e o gestor vai fazer a gestão, vai comprar ações, vai comprar renda fixa, vai comprar fundos imobiliários, e você não sabe qual vai ser o próximo passo daquele gestor, quando você aplica no ETF que ele replica o índice, você sabe o que é o índice, você acompanha as mudanças do índice, então você sabe o que está acontecendo com aquele ETF que está na sua carteira, entende? Então, você não está na mão de uma decisão única de um gestor lá, você está na mão da decisão de um índice, né? E esse índice tem regras a serem cumpridas. Então, não é alguém também que palpita nesse índice, vamos colocar essa e tirar essa. Não, o índice, ele tem regras lá estabelecidas para as empresas tanto entrarem quanto ganharem peso dentro dela, assim como títulos entrarem, né? Como fundos imobiliários entrarem, assim como para saírem, tá? E a gente tem até ETFs de cripto também, que eu vou passar na aula que a gente vai falar de cripto sobre isso, tá? E a arte da alocação, né? Como tudo se encaixa. Então é importante que no final tudo isso tem que se encaixar. Você tem ali como base, né, da sua pirâmide a renda fixa para trazer você a segurança. Você vai ter ali nos fundos imobiliários uma renda trazendo para você todos os meses. Nas ações, as ações de dividendos também vão trazer rendas para vocês, né, conforme o pagamento de calendário de dividendos. Mas o principal foco, quando você é jovem aqui, se for seu caso, é o crescimento da sua carteira, com a valorização das ações, né? E a cripto ali para dar uma pimentada, tem um alto risco, mas é um risco convexo que a gente fala, né? Então são perdas limitadas e ganhos ilimitados, né? Diferente de alguns ativos que você pode ter perdas ilimitadas e os seus ganhos são limitados, tá? Então o segredo aqui é o equilíbrio, né? É não apostar qual ativo, qual índice, é você ter um equilíbrio aqui de acordo com os percentuais da sua carteira, para você conseguir uma estrutura sólida e diversificada para você navegar tanto nos tempos bons quanto nos tempos ruins do mercado, sempre ganhando, porque quando você está perdendo aqui, outra classe está se beneficiando, tá? Um spoiler aqui do que a gente vai falar mais para frente, na última aula, o método Carteira Express, né? Então, saber o que são os ativos é apenas o começo aqui, como a gente está fazendo na primeira aula. O método ensina exatamente quanto você vai alocar cada caixinha de acordo com o seu perfil. Então, lá no curso a gente vai ter uma análise de perfil para você fazer e você vai alocar de acordo com o seu perfil, se é conservador, moderado, arrojado, cada classe dessas, um percentual da sua carteira, tá? E assim que a gente trabalha essa estratégia, e ela é baseada na alocação de ETFs para garantir o jogo do longo prazo. Então aqui, pessoal, não é day trade, a gente não está falando de ganhar
comprando e vendendo ação, a gente está falando de investir a longo prazo para ter crescimento desses ativos, dessas empresas, desses fundos, da renda fixa pagando juros, para ao longo prazo você ver a bola de neve dos juros compostos trabalhando na sua carteira e te trazendo grandes rendimentos, tá? Uma frase: nós não tentamos adivinhar o futuro, nós nos preparamos para ele. Então, quando você tem uma alocação adequada, você não precisa ficar prevendo o futuro. Você tem um mapa, agora você precisa do veículo, né? Então, a gente já falou aqui quais são os ativos, a gente vai passar por cada tipo de ativo, mas você precisa do veículo para executar seus investimentos, né? Onde você compra, você está se perguntando, se é no banco, se é na corretora. Vamos falar primeiro de um pré-requisito, que antes de investir, você precisa do passo zero, que é a reserva de emergência. Então, antes de a gente falar de toda essa carteira aqui, a gente tem que começar lá na renda fixa, na reserva de emergência, que vai ser seu alicerce para te trazer segurança. E como eu falei, aqui não é sobre ficar rico na renda fixa, é sobre você não ficar pobre, e a reserva de emergência vai garantir isso para você, tá? E a próxima parada aqui, a próxima aula nossa vai ser a prática, tá? No próximo material, eu vou te pegar pela mão, a gente vai abrir uma conta na corretora de valores junto, tá? Vamos exemplificar lá em uma corretora. A gente vai fazer seu primeiro aporte na renda fixa, no Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária pagando 100% CDI. Então, com isso, você vai poder já começar a montar sua reserva de emergência a partir da segunda aula. Eu vou mostrar clique a clique, passo a passo para você, como você vai lá, abre a sua conta, como você encontra o Tesouro Selic, como você encontra o CDB de liquidez diária, como você seleciona lá para comprar, e aí você já vai poder dar seu pontapé inicial enquanto a gente segue para próximas aulas falando de cada ativo, tá? Se você tem sua reserva de emergência, tá? Já tem conta em corretora de valores, você pode pular essa aula, tá? Mas talvez alguma ideia que eu dei ali, alguma dica que eu dei ali, ajude. Talvez você não tenha a reserva de emergência formada da forma adequada, tá bom? Então, conhecimento sem ação é apenas entretenimento, então bora para a próxima aula.